Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem. Hoje, dia 26 do 3 do 23, vamos refletir João, capítulo 11, do versículo 3 ao 45. Pega aí tua Bíblia e vamos começar a nossa reflexão. Estamos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. A essas palavras disse-lhe Jesus: Esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Ora, Jesus amava Marta, Maria, sua irmã e Lázaro. Mas, embora tivesse ouvido que ele estava enfermo, demorou ainda 2 dias no mesmo lugar. Depois disse a seus discípulos: Voltemos para a Judéia. Mestre, responderam eles, há poucos os judeus te queriam apedrejar e voltas para lá? Respondeu Jesus. Não são 12 as horas dos dias? Quem caminha de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas quem anda de noite tropeça, porque lhe falta a luz. Depois dessas palavras, ele acrescentou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe os seus discípulos: Senhor, se ele dorme, há de sarar. Jesus, entretanto, falara de sua morte, mas eles pensavam que falasse do sono como tal. Então Jesus declarou abertamente: Lázaro morreu. Alegro-me por vossa causa, por não ter estado lá, para que creais. Mas vamos a ele. A isso, Tomé, chamado Dízimo, disse aos seus codiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. A chegada de Jesus já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios. Muitos judeus tinham vindo a Marta e a Maria para lhe apresentar condolências pela morte de seu irmão. Mal soube Marta da vinda de Jesus sair-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora que tudo o que pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Respondeu-lhe Marta: Sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês nisso? Respondeu-lhe ela: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. A essas palavras, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo-lhe baixinho: O mestre está aí e te chama. Apenas ela o ouviu, levantou-se imediatamente e foi ao encontro, pois Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava ainda naquele lugar onde Marta o tinha encontrado. Os judeus que estavam em casa em visita de pêsames, ao ouvirem Maria levantar-se, ao verem Maria e sair, seguiram-na, crendo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Quando, porém, Maria chegou aonde Jesus estava e viu, lançou-lhe aos pés e disse-lhes: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar assim,
Como também todos os judeus que a acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito e, sobre o impulso da profunda emoção, perguntou-lhe: Onde o pusestes? Responderam-lhe: Senhor, vim de ver. Jesus pôs-se a chorar. Observaram, pois, os judeus. Vede como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Não pode ele, não podia ele, que abrir os olhos do cego de nascença, fazer com que ele não morresse? Tomado novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta coberta por uma pedra. Jesus ordenou: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que ele está aí. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu, se credes verás a glória de Deus? Tirai, pois, a pedra. Levantando Jesus os olhos ao alto, disse: Pai, rendo-te graças porque me enviaste. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Depois dessas palavras, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com faixas e o rosto coberto por um sudário, ordenou então Jesus: Desata-o e deixai-o ir. Muitos dos judeus que tinham vindo a Marta e Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Meio longo, né, irmão? Mas de grande profundidade o que Deus quer falar para nós hoje. Essa doença não veio para causar morte. Quantos problemas, dificuldades, doenças, aí nos chega até ao desespero, ansiedade, depressão. Cristo nos mostra que as tempestades que estamos passando têm um propósito. O versículo 21 e 22 nos diz assim: Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei também agora que tudo que Deus te conceberá. Meus irmãos, Marta tá assim, né? Com fé. Porém, a fé é meia morna, vamos colocar dessa maneira. Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também que agora tudo que pedirdes a Deus, Deus te conceberá. E Jesus, observando tudo isso, né? Jesus toma uma atitude e nos mostra justamente aquilo que ele falou lá no versículo 4. Esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Jesus afirma que Lázaro vai ressuscitar. Marta diz: eu sei, no último dia. Meus irmãos, olha aí o propósito da tribulação, da tristeza, da falta de fé, né, meus irmãos? A fé que temos que ter tem que ser uma fé firme, sem vir acreditar que Cristo é Deus, Deus do impossível, e o impossível ele vai fazer acontecer. No evangelho de ontem a gente viu isso também, não é? Na anunciação, aonde Deus mostra que vai acontecer 2 milagres. Maria vai acontecer pela ação do Espírito Santo sem conhecer homem, e a sua prima Isabel, já na velhice, estéril,
está grávida também. E hoje, olha a graça de Deus. Olha o que vai acontecer. Versículo 25 e 26. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês nisso? A resposta de Maria, de Marta, está lá no versículo 27. Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Ela começa já a ter uma fé mais viva, uma fé mais crente, uma fé mais alicerçada nessa palavra de Jesus. Mas aí, meus irmãos, quando Jesus vai ao sepulcro e pede para tirar a pedra, olha a atitude de Marta no versículo 39. Jesus ordenou: tira a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que ele está aí. Senhor, cheira mal, pois já há 4 dias está aí. Meus irmãos, o medo, a vergonha, a tristeza continuava a atrapalhar a graça na vida de Marta. Porém, Jesus disse: Eu não te falei? Tá com medo de quê? Ei, Marta, eu tô aqui. Eu estou aqui. Cadê tua fé? Jesus disse no versículo 40. Não te disse eu, se credes, verás a glória de Deus? Tira, pois, a pedra. É isso que eu tô falando para você, meu irmão. Tô falando a você, minha irmã. Eu tô aqui. Eu não te falei? Para que medo? Mostra-me, cadê tua fé? Jesus, ele manda tirar. Lázaro ressuscitou. Que possamos nós também nos esforçar e tirar essas pedras, tribulações, doenças, tristezas, ansiedades. Vamos nos esforçar. A pedra é grande, mas Jesus é quem vai fazer a graça acontecer. A força ele nos dá. Tira a rocha, Cristo diz. Não existe, meus irmãos, tribulação maior na nossa vida, maior que nossas forças. Deus não vai colocar uma rocha no nosso caminho, uma rocha em que você, em que eu não possamos rolar. Credes e verás a glória de Deus. É palavra de Cristo. Que nós possamos nos esforçar, que possamos passar a crer em Cristo e todas as tribulações na nossa vida, nós vamos poder testemunhar que Cristo realiza a graça e o Senhor realiza o milagre. E muitos vão crer e voltar ao caminho de Cristo, aos braços do Pai, à igreja. O versículo 45, lá no finalzinho, diz assim: Muitos dos judeus que tinham vindo a Marta e a Maria e viram o que Jesus fizera, creio nele. Até aquele que tem um coração mais duro, até aquele que tem um coração mais fechado, vai passar a acreditar no teu testemunho. Que possamos nos esforçar, fazer rolar essa rocha, para que Deus possa agir nas nossas ansiedades, nos nossos medos, nas nossas tribulações. E Deus vai agir. Meu irmão, minha irmã, crês e verás a graça acontecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todo o sempre seja louvado.